Gravando. Olá, sejam bem-vindos aos Corres, o podcast sobre produção cultural periférica do Ceará. Aqui a gente mapeia, reconhece e compartilha os corres de quem faz acontecer na cena cultural, muitas vezes sem os holofotes, mas com muita criatividade e resistência. A cada episódio vamos trocar uma ideia com produtores culturais periféricos, abordando os desafios, lacunas e possibilidades para fortalecer essa caminhada. Chega junto, aperta o play e bora fortalecer essa rede. Lembrando que o projeto Os Corres, podcast de produções periféricas independentes, foi aprovado no 13º Edital das Artes, na linguagem Áreas Técnicas e categoria Memória Material e Imaterial. Esse projeto é apoiado pela Secretaria Estadual da Cultura, com recursos provenientes da Lei Complementar 195 de 2022. Gente, olá, mais uma vez, estou por aqui. Eu me chamo Laís, para quem não me conhece ainda. Sou Laís Martins, sou produtora cultural, sou da cidade de Ipu, mas resido em Sobral há mais de 10 anos, participando da cena cultural da cidade. Também trabalho em outras áreas, como música, poesia, literatura e afins. Eu sou uma mulher negra de pele clara. Eu tenho cabelos pretos, cacheados, na altura mais ou menos dos ombros. Eu uso óculos, tenho os olhos pequenos, puxados, o nariz largo, uma boca grande e um sorriso bem largo. Eu estou usando uma camisa preta e logo atrás de mim tem uma parede com alguns quadros distribuídos e uma porta logo à minha esquerda e a imagem o fundo está um pouco embaçado. E aí, hoje eu estou com minha grandiosíssima deusa divônica, faraônica, babilônica. Oh! Finalmente! Está acabado! Essa jornada! Hoje estou com ela como host. E aí, meu nome é Monquenzo. E se você não me conhece, dá um Google! Eu sou uma mulher negra de cabelos ondulados pretos sobre os ombros. Estou usando um vestidinho estampado preto e vermelho. Estou aqui na minha casa nas montanhas, porque cansei um pouco da cidade. Aí resolvi aqui trabalhar na minha casa de férias, né? Turistando sempre, que é importante. E quem está fazendo nossa comunicação em Libras hoje é a Verônica Monte, uma gatinha que está com o cabelo castanho sobre os ombros, blusa branca com fundo verde, uma gatinha parda. E é isso. É com você, Laís, aí da cidade. Ai, como eu esperei por esse momento. Eu estou me sentindo uma vitoriosa, né? A igreja vai glorificar de pé. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial. Não que os outros não sejam, mas ela, gente, é fiscal. A dona do mal. A dona do mal. Não tem por onde correr. Dona! Que reside Dona em do mal! Residente de Maranguape, Ceará, mas de origem paraense. Tá, querida. Mas uma pessoa não binária, artista e produtora cultural, por consequência. Seus projetos atuais estão focados na música e no audiovisual, mas a sua trajetória na cultura vem de longa data. Ela compõe, ela canta, ela performa, tem autoproduzido suas músicas de forma independente, em parceria com outros produtores locais, misturando beats com orgânico, diversão com reflexão e teatralidade com improviso, desenvolvendo uma sonoridade própria que ela denomina perifa, que é o pop de periferia, e serrana, gente, eu tô muito curiosa. Eu também sou da música, eu tô aqui assim, me coçando pra saber das coisas. Mas minha gatinha, se apresente, chegue mais, fale um pouco mais sobre você e faça sua autodescrição, né? Importante. Olá, gente, tudo bom? Eu sou Mal, sou uma pessoa não binária, como já foi falado. Eu tô com um headphone preto na minha cabeça, eu tenho cabelos pretos e aloirados. Eu tô com uma boca pintada de vermelho. Eu tô com uma fita que eu amarrei aqui para dar um tchan, tá aqui no visual, né? Vermelha, cor do amor, não que eu esteja apaixonada, mas
uma blusa preta, com listas pretas e brancas, e o meu fundo é pardo, a minha cor é parda, tá bom? E o meu fundo aqui parece comigo, olha, tá vendo aqui? Que lindeza, preparei assim, vai ficar tudo da mesma cor. É isso, eu sou uma pessoa há muito tempo. Eu passei pela poesia, pelo fanzine, pelo teatro, pela dança, pela música. Muitas vezes eu não me sinto fazendo nada bem, e por isso que eu faço tudo mal. E aí fica aí a ideia de fazer mal. Aí fica. Esse ano eu estou produzindo um álbum maravilhoso chamado Maltrans, é um projeto barra álbum. E eu tenho um canal no YouTube, que eu acho que é o canal principal, que é o Malcriações, onde eu desenvolvo alguns projetos que eu percebi dentro do que eu estava fazendo, que eu teria que colocar as minhas ideias em formas diferentes, em personas diferentes, em projetos diferentes. E aí vem Maltan, Maltrans, Magia Mal, e aí vem os termos Serrana Beat, Perifa, que é esse pop de periferia onde, depois de tantos anos, eu queria muito chegar nesse canto, como é que eu faço um pop com a cara da periferia, com aquilo que eu consigo produzir, enfim. É isso por enquanto. Eu achei tudo. Porque eu me identifiquei tanto no que tu falou, tipo, fazer várias coisas e aí faz mal. Assim, eu não sei se tu pega essa viagem, mas às vezes a gente fica no corre ali tão frenético de fazer 500 mil coisas porque a gente tem que dar conta, porque senão a gente não come, a gente não paga conta. E aí se sente assim, às vezes, sei lá, meio incompetente. Não sei a palavra, eu tava fugindo, assim, não sei se seria mal, enfim. Eu acho que a gente não percebe o que a gente tem feito. Quando eu fui fazer aqui a inscrição, né? Eu fui listar o que eu tinha feito na música. Eu acho que não tem muita coisa não de produção cultural. Mas, por exemplo, eu fiz um dos meus maiores projetos, que foi o Festival na Quasara, que foi durante a pandemia. Sim. Foi logo no início da pandemia, e eu me lembro que teve o Festival Quarentena de Sobral, por ali também, nesse período. E eu era muito recente na música, fiz com 2 colegas meus que eu conheci no CCBJ, Centro Cultural do Bom Jardim, e a gente organizou tudo online, porque eu moro em Maranguape, um mora em Maracanã, o outro no Bom Jardim. E a gente reuniu mais de 30 atrações de 5, 6 cidades. E, gente, olha só, aí quando você para fazer, às vezes a gente precisa parar e listar o que foi que eu fiz esse ano, o que foi que eu fiz no último mês, para a gente se colocar no canto, não, ok, eu estou caminhando, está dando certo, é assim mesmo, é um processo, e o processo ele é contínuo de evolução, e evoluir também é uma evolução. Às vezes você precisa descer do salto para descansar os dedos, né? Dar alguns passos para trás, né? Para poder observar melhor o campo e poder seguir. Por que não? Né? Amor, a gente vai começar aqui com as perguntas, certo? E aí, já li muita coisa ali sobre você, achei muito bonitinha, assim, meio organizadinho, né? Seu mini bio, assim, mini que não é mini, porque foi bem extensa, né? Mas eu queria saber, né, bem, assim, de forma mais direta, sobre a tua trajetória na produção cultural, como que tu começou na produção cultural, como que tu se compreendeu como produtora, tipo, ok, eu produzo, né? Porque tem esse movimento, principalmente pra gente que tá ali fazendo as coisas na tora, né? Geralmente a gente chega um momento que dá uma virada de chave, tipo, peraí. E aí eu queria saber como foi pra ti esse caminho, né? Como tem sido, no caso. Como começa? Começa como, eu acho que para todos, né? Não tendo a possibilidade de apresentar aquilo que você produz. Eu acho que é esse o canto. Então, assim, muitas vezes, eu comecei, quando cheguei em Maranguape, ali no final dos anos 90, tinha um movimento de poesia, uma coisa linda, assim. Eu comecei ali com a poesia, já compunha desde os 12 anos de idade, né? Mas, enfim, é uma outra época. E você ficava sempre à mercê do que o governo local
estaria produzindo ou outra pessoa. Mas nem sempre você dão a oportunidade para você. E nesse processo, eu fui fazendo poesia, aí eu me lembro de fazer o fanzine. Então, para mim divulgar meus fanzines, em algum momento eu tinha que montar pequenas barracas. Ah, tem um evento ali. Vou lá, monto ali no chão, em algum canto, o meu local, o meu espaço. E aí, quando eu chego na dança, com a minha irmã, a gente, desde criança, a gente dançava lambada. Vai pensar, outro papo, os anos 80, a gente dançava lambada. Quando a gente chega aqui, a gente monta um grupo do Ruge, né, da ragatanga. Sererê, ha, erê. A gata coreografava e a minha irmã era uma das meninas. Então a gente tinha que fazer esse movimento. Ali no final dos anos 2000, a gente criou nossos grupos, as Orquídeas Negras e o Aladimor, né? E a gente começou a produzir os eventos de dança na nossa cena, na cidade que não tinha. E a gente produzia na Praça Central. Era uma época que ainda não tinha nem internet, não era desse jeito, celular, enfim. Ali, o que? 2008, 2007, 2008. E o primeiro deu pouca gente, foram 6 a 7 grupos, mas a partir do segundo, gata, era lotado. Era um evento mensal, né? E a partir do segundo, acho que teve 11 edições, foi um ano realizando esse evento chamado Ama Dança, que era a mostra de dança, né? E aí eu que tinha que organizar junto, tinha os cabeças, né, os cabeças dos grupos que participavam, e eu era uma das pessoas que estava ali organizando, tá. E aí chegando na música, não é diferente, né? Na música eu já cheguei um pouco mais madura, tentando não errar, tentando... até porque a cena, onde eu estou hoje, em Maranguape, infelizmente, no momento não tem cena de música autoral. Nos anos 2000 teve cena de rock, né? Era voltado mais para os meninos mesmo, então não tinha muito espaço para pessoas LGBT nessa época. Teve o pessoal ali nos anos 2010 do rap, também teve um movimento bom, forte. Mas quando eu chego a realmente lançar minhas músicas online, em 2017, já não tinha nem o pessoal do rap, já estava terminando. E aí eu tive que começar a produzir meu material, e não tinha percebido que eu tinha produzido algumas coisas eu acho, várias coisas, mas além de música, alguns eventos, como o Festival na Tuazária, o Maranguape Music, que é um projeto, que é um perfil no Instagram, que tá parado esse ano, eu quero estar resgatando ele, porque é um projeto que eu super amo, tá paradinho ali, mas está viva, não tá morta não, tá... Então, tem sido um processo mesmo de entender que maravilhoso você me dar a oportunidade, mas eu preciso criar as minhas possibilidades. Eu acho que é a partir desse campo, sabe? Eu venho pensando nessas duas palavras. Possibilidade sou eu que crio. Então, quando eu produzo minha música, eu transformo aquela música em uma possibilidade. Porque aí, com essa música, por que eu falo isso? Se eu não tiver música, mesmo que saia um edital, por exemplo, que é a oportunidade, eu não tenho como escrever, eu não tenho como passar, porque eu não tenho material produzido. Então, a partir dessa produção, me cria uma possibilidade de conseguir participar da oportunidade oferecida por qualquer lugar. É isso, respondi? Será o que você estava perguntando? Olha, se me deixar, eu vou embora. Respondeu horrores. Respondeu muito bem. E me pegou muito essa tua fala, né, de, tipo, da gente criar a nossa possibilidade, porque, infelizmente, né, se a gente for colocar, né, em questão as oportunidades que tem para quem está às margens, como nós, é quase nada, né? Agora que a gente está caminhando aí, tipo, eu não sei se você conhece tanto a cena daqui de Sobral, né, mas aqui a Fran, a gente está aí dá uma caminhada há um tempo, a Fran como CEO, né, a patroa, a criadora, fundadora do Produção de Perifa, né? E o Produção de Perifa ele surgiu justamente nessa ideia, né, de aqui rasgando, né,
falando um pouco sobre o Vá nosso lá. trabalho. O Produção de Perícia, ele veio nessa... Vai, Laísa, confirma a tua presença na segunda temporada, vai. Confirma. Para com isso. Não, é porque o Produção de Perícia, ele tem um lugar muito importante, assim, no meu coração, na minha trajetória, inclusive como educadora, né? Porque, enfim, possibilidades, né? Esse campo de criar possibilidades, abrir caminhos para as outras pessoas que estão nesse corre de arte e que, poxa, eu precisei da Fran me dar praticamente assim, um sacode, tipo, acorda, vamos fazer edital, escrever edital. No tempo que a gente nem escrevia tanto assim. E enfim, me resgatou muitas memórias, né? Me deixou até um pouco nostálgica. Enfim, né? Monkenzo, a senhora quer comentar alguma coisa? Fazer a próxima pergunta. Só para Claro. Fran, eu tive com o Baticum, na última apresentação que eu fiz, eu comentei, né, que eu estaria nos corres, tal, produção de periferia. Ele falou, é da Fran, Sobral, exatamente, e tal. Conectadas, periferias conectadas. Ela é a nossa Reza, ela é babado mesmo. Que massa, Mal. A gente vive se encontrando, né, Mal? É impressionante. Os privilégios dos nossos fazeres artísticos, né, Mona? Amo você de paixão. Deixa eu te perguntar. Esse festival na Posária, Maranguape Music, tu já tem essa trajetória de produção, coreografando, fazendo poesia, fazendo teus próprias canções. Eu queria muito saber de ti qual desses eventos, se tu fosse mensurar, é o que mais te marcou, assim, e por quê? Né? Festival. Coisas que tu mesmo produziu e que te atravessaram e que até hoje tu sente reverberar. Olha, eu acho que o Festival na Tosária, porque tu imagina, foi durante a pandemia ali, né? Eu me lembro teve aquela live, teve uma live que eu não lembro o nome, mas eu me lembro muito do Festival Quarentena, esse eu me lembro bastante mesmo. E o Festival na Tosária, por quê? Fazia pouco tempo que eu estava produzindo, né? Quarentena. Música. Em 2019, eu fui para Fortaleza, para o Centro Cultural Bom Jardim. Foi a minha primeira empreitada fora da cidade, entendendo que eu teria que sair da cidade para abrir espaços para mim mesmo, né? E logo depois veio a pandemia, em 2020. Só que eu já seguia algumas pessoas, é muito provável que eu já seguia o pessoal de Sobral, Calcaia, eu me lembro. Eu seguia um rapaz, o Diego Ives, lá de Russas. Vamos ouvir o trabalho do Diego Ives, eu amo, maravilhoso, tá bom? E então, naquele momento, você reunir artistas de 6 cidades do Ceará, eu digo assim, gente, eu estou fazendo alguma coisa da minha vida. Foram mais de 30 atrações online. Eu disse, gente, né, eu fiz alguma coisa mesmo. Isso tudo organizado em menos de 3 a 4 dias. Então, foi muito especial aquele momento, foi muito forte. Quando eu vejo hoje, depois de 5 anos, quando eu paro e penso, gente, olha só, naquele momento eu já consegui produzir algo muito grande, online, tudo organizado de forma online. E eu me lembro que, assim, foram 4 dias, 5 dias e não dormia direito. Era virando, era de tarde, de noite, acordava, dormia com café, vai de novo. E me apresentei no festival também, e organiza e se apresenta. Foi babado. Então, hoje eu me sinto muito satisfeita de ter feito esse projeto, o Festival na Tosária. Infelizmente, o Instagram naquela época, a live, não era salva como hoje, né? Era diferente. Um mês depois, mais ou menos, que mudou o formato que é hoje. Mas antes eu acho que era nos stories, aí talvez ficasse salvo, tinha que baixar, era um rolê. É interessante trazer essa questão da metodologia de produção, né? Porque esse negócio de... são tantas pessoas que acessaram tantas pessoas. Eu não dormi... Me lembra muito o rolê do Quarentena, porque eu estava produzindo Quarentena também. E aí, assim, tinha um momento que eu não aguentava mais assistir live. Eu disse assim,
fulana, pode entrar. Aí a pessoa entrava, eu ficava aqui, eu ia lá pra cima, fumava um cigarro, tomava água, porque ficar na frente do celular era tipo assim, ó, exaurindo de energia o tempo todo, mas eu tava na hora do troca, eu sumia tranquilamente, meu amor, eu não fazia questão nenhuma de estar, né, de assistir, não fazia questão nenhuma. Tanto é, se você, hoje as lives são todas disponíveis no YouTube do Festival Quarentena. Eu apareço pouquíssimo, acho que eu apresentei 2, 3 pessoas, era mais responsável por fazer o trâmite de entrava alguém e saía alguém e entrava outra pessoa. Eu tinha que ficar fazendo essa orientação para a pessoa. Mas, assim, foram 4, 5 dias clausurantes. Tipo assim, quando terminou, eu disse assim, gente, não me procura, não manda e-mail, não liga para mim, não manda mensagem, eu quero ficar sozinha. Eu desligava o celular. E mesmo assim, o pessoal ainda veio aqui em casa me ajudar numa pandemia. Mas, enfim, muito massa, Mal. Muito massa. Mas essa é a experiência. Essa também foi assim. Depois desse evento que eu cheguei para mim e disse assim, sou produtora? Sim. Tenho traumas psicológicos como produtora? Tenho. Sou produtora. É sobre isso. E ser produtora na pandemia, minhas amigas. O trauma, ele é real. Ele é real. Tanto é que eu já prestei atenção. Existem as produtoras antes da pandemia e existem as produtoras pós-pandemia. As pós-pandemias são extremamente atacadas. São extremamente para ontem. As antes da pandemia, não, isso não é a burocracia truana, não sei o quê, não, diálogo, papapá. As pós-pandemia, vamos, galera, vamos, aqui, galera, mulheres. Vamos, galera, mulheres. Enfim. Olha, foi maravilhoso realizar, mas realmente o trauma fica tanto que existia a ideia de fazer um segundo, faz 5 anos. Uma segunda edição. Vamos comemorar os 10 anos, sei lá, né? A qualquer momento, galera. A qualquer momento vai ter. Aparece, vamos esperar. Eu entendo a dor de vocês, porque eu também produzi um festival durante o período de quarentena, que foi o Festival Ipu em Quarentena, que era para minha cidade, né, Natal. E era só eu e um amigo meu. Era só nós dois e um sonho de fazer o festival online. E um sonho. Sobre. Nossa, eu surtei horrores e eu tava doente, com febre. Não, gente, não, nunca mais. Não, a gente começa bem, a gente vai na energia, não. A gente vamos. Terceiro, quarto dia, a gente tá no café, no cigarro e na vontade do ódio. termina. E não pode, né? Mas enfim. Terminar antes que acabe com a gente. Coisa, vamos terminar antes que termine com a gente. Eu queria muito te perguntar, Mal. Eu vi que tu transita entre diversas áreas artísticas e eu queria muito saber como é que essas linguagens se conectam no teu trabalho. Eu já assisti alguns vídeos dos teus shows, porque acompanho, a gente chama da internet, né? Estamos aí no Instagram há muitos anos e eu queria muito saber onde é que a coreógrafa se conecta com a cantora, que se conecta com a produtora, que se conecta com a compositora. Eu acho... Tem na música... Dentro do álbum do Diego Ives, existe um poema onde ele fala: eu não sou cantor, eu sou poeta. E eu tenho pensado muito sobre isso. Eu não sou cantora, eu sou compositora. Eu componho, assim, saio compondo na vida, né? Mas preciso cantar para me chegar em algum canto com o meu material, para criar as possibilidades que eu necessito. Então, assim, partindo dessa premissa, eu acho que toda a experiência que eu tive, poética, textual, de fanzine, de dança, teatro, tá tudo na minha performance. Eu adoro trabalhar em coletivo. Infelizmente, eu percebi a longo prazo que as pessoas que estavam em volta de mim não estavam indo pelo mesmo caminho. Ou não queriam ir pelo mesmo caminho, e eu não podia mais estar negando o que eu amo fazer, que é me apresentar, que é apresentar o trabalho, a criatividade que eu consigo gerar. Então eu comecei a admitir que ok, vamos lá, você vai só, e você vai pegar as suas experiências de forma muito improvisada.
eu improviso muito, sabe? Então tem muito esse canto. E esse improviso, ele não é só do teatro. Pelo contrário, ele é mais da dança. Eu tive mais tempo na dança do que no teatro. Mas dentro da dança, eu utilizei muitos elementos do teatro, teatrais. Então, eu acho que na minha performance vai estar ali, vai estar Eu gosto muito de trocar de roupa, gente. Esse é um ano que eu... E aí você leva uma mala. Nossa, eu levo uma mala, assim, sabe? Tá bem aqui no canto, uma malona. Que eu fiquei assim, gente, pra que isso? Não vai ser umas trocas, só um chapéuzinho, só... Tira esse bichinho aqui, pronto, tirou. Tira essa fita, ok. Porque eram umas trocas, trocava de roupa, e vai outra roupa, e tinha um chapéu grande, assim. Às vezes eu encaro esse processo, sabe? É meio que a ideia de diva pop, sabe? Que tem que trocar. Super Bowl, pá, troca, e tá, sabe? Joy faz uma Lady Gaga. É por aí. Então, eu acho que esse ano, por exemplo, em relação à produção cultural, eu quero muito realizar o Sarau da Mal no segundo semestre. Esse é um sonho que eu tenho desde quando eu comecei a cantar. Mas por saber do processo de realização de um evento, mesmo que pequeno, eu fui focando muito mais em entender qual o meu canto na música, né? E também querendo chegar no meu processo dos termos, os nichos que eu queria chegar, né? Que é o perifa, pop de periferia, e Serrana Beat, tem suas diferenças. Eu espero muito que ajude, porque é uma forma de produzir a partir do seu lugar, e que está fora do mercado. Eu não acho que eu vou estar dentro do mercado, eu não acho que eu vou agradar o mercado. Esse ano 2025, eu disse, gente, eu não estou aqui para agradar o mercado, não. Desculpa aí, beijo para vocês. O que eu tenho para oferecer é isso aqui, e vão ter que aceitar. Porque eu não posso fazer outra coisa, gente. O que eu faço, que muita gente faz, é resistência. Já é resistência. E não é resistência contra ninguém, é resistência contra o seu próprio apagamento, sabe? Então eu vejo que tem muitas artistas incríveis na minha cidade que, por causa de muitos conceitos, ideias, deixaram de ir para frente. Pessoas que cantam maravilhosamente bem, que com certeza o mercado ia amar o canto dessas pessoas, mas que desistiram porque as possibilidades não foram geradas, as oportunidades, enfim. Esse ano vocês vão ter o que eu quero que vocês tenham, nada mais. Ano que vem é outra história, mas esse ano vocês vão ter o meu álbum Maltrans, pop de periferia, meu bem, falando de pautas periféricas, pautas da juventude, pautas importantíssimas, mas com esse tom pop, com aquilo que eu consigo fazer, e também trazendo essa regionalidade ali no meio. Beijo, 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 pode aceitar. Era, inclusive, né, aproveitando o gancho que tu falou sobre trazer tua regionalidade, eu fiquei muito curiosa, porque, assim, tu é de origem paraense, foi para Maranguape, e aí, como que é essa coisa, tipo, de conectar, né, essas duas vivências e também, a partir disso, produzir, né, o teu som, que é tão próprio, que é tão teu, né? Como que é essa construção dessa sonoridade, dessa identidade musical, né? Porque isso é produção, né? Uhum. Eu fico muito curiosa porque eu também trabalho com música, e eu tô aqui assim, minha cabeça fervilhando, né? Querendo saber como é que funciona pra ti. De um tempo... dentro da música, quando eu comecei com algumas coisas que eu tinha, enfim, gravado já, tanto que o primeiro álbum, Tantos Tempos, de Maltan, é um projeto que era alguns sons que eu tinha gravado na escola de música, e lá eu fui experimentando. Nesse processo, eu fui percebendo também que eu precisava voltar às origens, ao Pará, né? Tanto que a minha música Barbie Mal, ela vai ter um pouco de techno-melody. Ali eu fui ouvir techno-melody, e foi uma das músicas que as pessoas mais gostam, assim, na época, ali na Barbie Mal, foi lançado na época do filme mesmo, gente, por ali, foi babado, tá bom? E eu acho que
essa música moldou, eu cheguei no canto que eu queria, que era esse pop de periferia, onde eu traria a minha vivência aqui em Maranguape, no Ceará, mas também trazendo o meu Pará, sabe? Eu comecei a admitir, não, ok, eu realmente não vou ser mais cearense do que eu consigo ser, talvez não seja mais paraense do que eu gostaria de ser, então eu vou juntar tudo aqui comigo, na minha peculiaridade que sou muito, felizmente, e vou tentar fazer alguma coisa disso. No momento que eu admito isso aqui, começa a chegar a um canto mais interessante. Tanto que eu fiz uma música ano passado chamada Maranguapinho, que é sobre o rio Maranguape. E na letra eu começo falando sobre o rio que desce da serra e vai parar no rio Ceará. Ele é um afluente do rio Ceará. Lá pro final da letra eu falo bem assim: esse rio tem história para contar em todo canto até lá no Pará. Nesse momento, na versão que a gente apresentou ao vivo, tem um toque de carimbó, vira um carimbó. Aí vai até o final sendo um carimbó. No meu projeto agora, atual, que é o pop de periferia, Maranguapinho também entra, mas ela entra noutra versão. É uma versão pop de periferia. E aí, quando vem essa parte até lá no Pará, ele vira um techno melody, uma coisa mais essa ideia fica ali. Então, a partir dessa música também, eu comecei a incluir, entender como eu vou incluindo e estudar um pouco mais. Eu acho que no começo, para ter uma música que eu amo, Rapadura, eu amo essa música, é uma das produções que eu mais amo, assim, e tal, mas ela é muito grande. Eu nunca nem cantei, eu acho que cantei no Festival Natuazara ao vivo, mas ela é muito grande. Eu faria diferente hoje. Eu faria menos letra. Então, eu acho que eu tenho pensado muito a partir desse canto das minhas próprias produções. E eu acho que isso é tão fundamental. Eu digo assim pro pessoal, gente, produz. Não, mas mal, a câmera não é boa, produz. Mas eu não sei, eu produzo até hoje no Audacity, porque eu produzo a partir de colagens, né? Eu passo horas buscando samples, loops, às vezes recortando o que eu quero de alguns bancos de samples gratuitos, fazendo, né? Porque eu toco a gaita, coloco um violão, aí coloco um cachorro, aí coloco um passarinho do nada, aí tem uma moto passando, aí grava a moto. É a Bjork de Maranguape mesmo, ela. É a nossa Bjork do Maranguape. Não, se você for ouvir minhas músicas, vai ter tá todo mundo lá. Tá todo mundo lá, todo mundo lá. Eu amo. Inclusive, Dona do Mal é a minha favorita, tá? Só gosto de deixar aqui bem claro. A minha fan favorite, tá? Mas tu já ouviu Orquídeas Negras? Orquídeas Negras é babado. Já ouvi. Mas não se compara a Dona do Mal, porque eu escutei ao vivo Dona do Mal. Dona do Mal, você pensa na minha cara da Clínicas Criativas. Não tem como. É um momento histórico, né? Tem um afeto ali, tem uma memória afetiva, né? Tem storytelling, tem narrativa. Tem narrativa, tem um carinho, tem uma afeição ali específica. Então, aproveitando Dona do Mal, eu acho que vou falar dos meus 3 projetos aqui, Maltrans e Magia Mal. Dona do Mal faz parte do projeto Magia Mal, que é um projeto que ele se inicia enquanto música, com Dona do Mal. Foi lançada a segunda música, que é As Jovens. Logo mais vai ter Rasga a Mortalha, A Malvada. São 7 ou 8 músicas nesse primeiro álbum. Vai ter mas é um projeto que ele visa ser uma série daqui a um tempo. Então começa como música, eu vou apresentando os personagens da música, mas eu viso fazer uma série daqui a uns 5 anos, tá? Porque a gata também... Ela é multifacetada. Desculpa. Começa com música, depois vira série, daqui a pouco vira um documentário, depois um longa. Gente, estamos aqui É sobre, gata. Eu amo, Mal. E eu amo também como tu tem falado da resiliência, né? Desde os anos 2000, no final dos anos 90 aí, produzindo arte. E eu queria muito saber, a gente falou do teu presente, falou um pouquinho do futuro, só que eu quero ser mais específica sobre esse rolê do futuro, né? Tá. Pensando no teu presente, projetando para o futuro.
que tu acha que ainda falta, que precisa ser fortalecido para que produções culturais periféricas tenham mais autonomia e reconhecimento? Treinamento para o interior. Treinamentos de várias formas. Vou focar em relação a editais. Não adianta o pessoal da capital achar que o pessoal do interior vai entender os termos que está sendo usado na capital. Nem mesmo eu tenho um certo acesso, consigo entender. Imagine quem não tem esse acesso, essa possibilidade, né? Que não consegue. Então, está faltando treinamento e para a periferia da própria capital, inclusive. Muita gente da capital não sabe, de periferia, não sabe para onde ir também. Então, acho que falta treinamento responsável, não treinamento de estatística. Porque o que eu vejo que é realizado é treinamento de estatística. Nós vamos fazer esse projeto para atingir isso, aquilo, outro. Não. Para quando terminar esse projeto, conseguir o projeto, e se não conseguir, mandar para o próximo edital um outro projeto, e aí simplifica. Exatamente. E aí, o que está faltando mesmo é focar nesse treinamento dos artistas, produtores, pessoas que fazem arte, se desenvolverem. Esse conhecimento. E também em uma mudança muito nas formas como alguns editais são feitos, alguns eventos são feitos, essa abertura. Eu me sinto abrindo um espaço para um pessoal que vem depois de mim, ou que já está aqui e ainda não tem essa possibilidade. Então, cada pequena conquista você pode ver lá no meu feed, eu posto. É o mínimo, sai numa playlist, a menor, tem 2 seguidores, eu posto. Porque é muito, muito importante as pessoas acreditarem que, olha, é dessa maneira que a gente constrói uma casa, tijolo a tijolo. Arrasou, Mal. E já que já estamos falando disso, eu quero te fazer minha última pergunta, que eu acho que a Laís também vai querer fazer algumas talvez. Onde você vê Mal daqui a 10 anos? No Pará. No Pará. Comendo açaí. Chegou o mês de férias, vou fora do Pará, né? Cupuaçu, gata. O direto a ver o peso, apurar meu paladar, né? Então Muito gata. Tomando banho de igarapé, meu anjo. É sobre isso. Nadando com os botos, uma coisa livre, assim, sabe? Tem um projeto aí, tem um projeto futuro, que é outra história. Eu gosto de projetos futuros. Eu tô... Então, eu tenho uma pergunta, porque assim, a gente já tá se encaminhando pro fim, né? Vou até aproveitar o ensejo aqui. Ai, que pena, tá tão bom. Já estamos no minuto final. Mas olha, Mal, você foi uma surpresa muito boa para mim nesse projeto aqui, né? Porque, assim, conheço uma galera de produção, né? Por conta da trajetória que eu já tenho há um tempo. Mas eu ainda não te conhecia e eu não entendo por quê, porque eu também estava no Festival Quarentena e eu fiquei, gente, que horas que eu não via Mal? Sim, eu tava lá. Não entendi muito bem. E eu tava acompanhando tudo, né? Porque eu me saturei de live, assim. Consumi tudo que tinha direito. E eu tô muito, assim, fascinada, né? Eu te segui lá no Instagram e comecei a ver as coisas. Meu Deus, ela é absurda. E eu Stalkeou tudo. Hã? Stalkeou tudo. Claro, porque eu sou dessas. Eu sou o próprio FBI. FBI me contrata. E aí eu fiquei pensando, né? Tipo, tu tem uma trajetória muito mais extensa que a minha, né? E eu mesma enfrentei, por ser mais ali, não tão recente, mas um pouco mais recente, muitas vezes eu senti falta, assim, de ter alguém que chegasse assim, tipo, ei, vai dar certo, confia. Tinha a Fran, eu tenho uma Fran, eu sempre tenho uma Fran. E agora eu tenho a gente tem nossa rede de apoio, assim, né? A gente tem nós ali
sempre se fortalecendo, dizendo, vai dar certo, vamos fazer, é isso aqui, vamos lá. Mas eu fico olhando para ti e, tipo, eu queria muito saber de ti, o que tu diria para quem tá pensando em começar, assim, né? Se tu fosse olhar... Agora, voltando, né? A Moon perguntou para frente, né? Para o futuro, daqui a 10 anos. Mas se tu conseguisse olhar para ti do começo, lá quando tu começou nas produções, e pensando também na perspectiva de olhar para as pessoas que estão começando agora, o que tu diria, né? Assim, o que tu teria para partilhar, né? Eu diria o seguinte: fazer o caminho reverso. Comece. Eu diria isso. Eu jurava que ela ia falar, não vá. Pare aí e volte. Mas, na verdade, eu pensei em falar, desista, meu amor. Eu pensei nisso. Aí eu fiquei tava desistindo no meio do caminho. Comece, aí desista. Mulher! E depois comece de novo, que a cara já está acontecendo. E recomece. E aí recomeça. Eu acho que é isso. Comece, desiste e recomece. Ponto. E vai errado, vai de novo. Vá de novo. Sabe? Assim, eu vejo... quando eu comecei, principalmente na música, eu tive que seguir muita gente fora da minha cidade, porque existem alguns conceitos. Gente, eu sou uma pessoa muito peculiar, não que eu queira, nem quero, já tentei ser a pessoa mais normal do mundo, eu não sei nem o que significa, mas não dá. Eu sou uma pessoa desastrada, sou uma pessoa sincera, a emoção fala mais alto, tem coisas que eu digo, gente, não sei, não consigo, acho que eu sou um passarinho, enfim. Então, eu tive que seguir muita gente. Tem muita gente produzindo. Vou focar aqui na música autoral. Tem muita gente que eu amo. Você pode ir lá, eu sempre estou postando o som de alguém. Do nada eu posto assim, coloquei uma foto aqui dessa pessoa. Porque tem muita gente incrível, né? Então, eu acompanho a cena do pessoal de Calcaia, é um local que tem uma produção muito maravilhosa, sabe? Eu comecei a seguir eles por causa de umas bandas de rock. Eu sei do movimento de Sobral, que é um movimento extremamente forte. Queria muito voltar a Sobral. Já fui uma vez em Sobral, amei Sobral, né? Aqui Pacatuba, Maracanaú são lugares mais perto, fora da capital, porque a capital ela está produzindo muita coisa, tem muita coisa lá, mas nós também estamos produzindo. Russas, eu tenho um carinho enorme pelo pessoal que está ali em Russas produzindo, o pessoal do Diego Ives, que é essa galera que eu mais acompanho mesmo. Então, assim, tem muita gente produzindo. O que eu posso dizer para as pessoas que vão começar agora, procurem, porque sim, hoje, perto de você, ou mesmo em uma cidade do interior, quanto a sua, você vai achar uma referência. Você vai achar uma referência que está fazendo o seu corre, que está produzindo. E que a sua referência não seja ser o mainstream, sabe? Não seja... Não, comece da base. É a base que importa. Se você tem um violão, grave voz, violão. Se você tem... eu faço poesia, faça um sarau de poesia, mas não tem caixa de som. Meu amor, existe uma coisa... todo mundo sentadinho aqui, ó, na praça. Começa assim, comece. Se for necessário desistir, desista. Veja o que errou, o que não errou, o que foi bom, o que foi bom. Aquilo faz falta para você? Desistiu, aquilo faz falta? Ai, meu amor, se aquilo fizer falta para você, desculpa, você vai ter que voltar. Sabe? Então, assim, a gente tem que deixar alguns conceitos antigos. Quando eu comecei a me apresentar em 2018, eu fugi dos maiores músicos da minha cidade, gente. Eu só me apresentava onde eles não pudessem estar, porque eu não queria... e teve uma situação de uma pessoa que eu super admiro, que é uma pessoa que eu conheço desde mais novinha e tal, que veio questionar coisas, e eu... vou me apresentar do mesmo jeito. Sempre tem. E o cara sempre é branco e mais velho. Exatamente. Não queria falar. Não, eu jogo na tela logo.
Minha gente, nenhuma experiência Nenhuma individual. experiência individual. Mas faltando, a gente já está caminhando para o final e eu quero te pedir, onde é que a gente te encontra? Onde a gente te encontra no Instagram, no YouTube e em todas as suas redes sociais? Joga aí pra gente, vamos. No Instagram, @mal.original, maw.original. No YouTube, também, @mal.original, ou buscar Malcriações. São os dos locais mais... porque é minha plataforma, né, de desenvolvimento, a Malcriações. Beijo pra vocês. É o lab dela, né? É o lab dela. E no Spotify, Deezer, plataformas de música, você vai buscar por Malta, por Maltrans e por Magia Mal. Dona do mal, dona do mal. E é com essa bela canção que a gente chega ao fim de mais um podcast Os Corres. Joga Os Corres no Instagram, no YouTube, no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, em todas as plataformas que você vai encontrar. E eu também vou fazer o jabá aqui do primo mais velho de Os Corres, que é o Beira da Calçada Cast, né? Que é um podcast que é primo desse podcast, né? Que já tem uma história aí. O Beira da Calçada é o Maltrans dos podcasts. Então, agora eu me despeço. Laís, suas últimas palavras para os nossos ouvintes, telespectadores. Gente, muito obrigada para quem acompanhou a gente até agora nesse 6º episódio, né? Que eu estava ansiando tanto para estar com a minha amiga Monkenz. Dona do mal. A nossa querida Mal. Gente, foi muito bom, foi muito descontraído, né? Tipo, gostei bastante de estar aqui com vocês hoje. Agradecer também a Verônica, né, por estar aqui com a gente, fazendo a interpretação em Libras, né, diva. E é isso. Acompanhe a gente nas redes sociais. Quem quiser acompanhar os outros episódios, vá lá no Instagram, @oscorres. Não tem erro. É só @oscorres. É bem pequenininho, bem facinho. Aproveita e me segue no Instagram também, @monqueiro. Estou precisando de seguidores aí, para bater nos seguidores da Mal também. Sigam as nossas cantoras. Sigam os artistas nordestinos periféricas. Sigam nossas divas. Me sigam também, @Laís Martins, viu? Não tem erro, não. Só tem eu. Se procurar, você... E aí eu vou pedir pra edição agora jogar Dona Gente, amei. Dona do mal, Dona do mal, nós é a Dona do mal, Dona. Não. Beijo, Beijo, galera. Muito obrigada. Valeu, Fran. Valeu, Thay. Valeu, galera. Raíssa também, que tá aí nos bastidores. Galera que tá nos bastidores aqui acompanhando a gravação. Muitíssimo obrigada, gente. E até mais.